Enquanto todo mundo chega na Europa com mala bonita, a gente fez no estilo frete grátis da Shopee, mas tem uma razão para isso. Quando a gente estava definindo a vinda para cá, a empresa ofereceu pagar o transporte da nossa mudança do Brasil para a Suíça. A gente fez alguns orçamentos e verificou que o valor não fazia sentido. A gente não sabia exatamente as coisas que teriam no apartamento que a gente vai alugar aqui, e também os nossos móveis no Brasil, eles já estavam um pouco velhos. Então, a vinda para cá iria deteriorar eles ainda mais, e podia ser que a gente chegasse aqui e tivesse que abrir mão de algum apartamento que a gente gostou, porque já tinha os móveis a caminho. A gente decidiu que ia trazer só roupas, calçados e itens pessoais, algumas coisas de casa, mas que o restante a gente deixaria para comprar aqui. Então a gente fez um acordo com a empresa, ao invés de eles pagarem a mudança, eles pagariam um valor para que a gente pudesse comprar algumas coisas. E aí a gente decidiu que ia trazer as nossas coisas, esses itens pessoais, despachados no avião, né, junto com a bagagem. Então começou uma verdadeira saga sobre como a gente ia trazer essas coisas do Brasil para cá, porque eu doei muitas roupas antes de vir para cá, mas ainda assim eu tinha bastante coisa, coisas volumosas. E 23 quilos, no final das contas, não dá para nada. Quando você vê uma quantidade X de calçados ou de casacos, já deu 23 quilos. Então a gente começou a pesquisar, comecei a assistir muitos vídeos sobre como as pessoas faziam as mudanças, e a gente entrou em 2 pontos. Uma mala que comporta 23 quilos, ela geralmente pesa entre 3,5 e 4 quilos, dependendo do material. A que a gente pesou ela e ela estava pesando 3,9 kg. Em compensação, uma caixa de papelão, na medida que é autorizada para voos internacionais, ela pesa, em média, 300 gramas. Ou seja, não fazia sentido a gente trazer uma mala que pesaria muito mais e caberia muito menos coisa do que uma caixa. Então, primeiro ponto positivo para a caixa. O segundo ponto é, nós trouxemos 8 caixas e 5 malas. No total foram 13 itens. Se a gente tivesse trazido 13 malas, a gente não teria onde guardar tudo isso, porque mala é volumoso, às vezes cabe uma dentro da outra, mas não seria o caso, porque todas seriam basicamente o mesmo tamanho. Então, isso ia comprar a mala lá e aí ia ter que jogar fora aqui, a gente ia perder um dinheiro. Então, não fazia sentido. Então, a caixa ganhou. Não era bonito, mas era o que a gente tinha para aquele momento. Aí eu fui descobrir quais eram os tamanhos. Para voos internacionais, é autorizado que sejam 158 centímetros lineares. A gente comprou caixas menores, um pouco menores, para que tivesse alguma margem de erro. E aí eu comecei a pesquisar para comprar essas caixas. Eu fui no Brás, eu fui na 25 de março, fui no Centrinho de Santo Amaro, liguei em zilhões de lojas e não vendiam caixas novas, só vendiam caixas usadas. Ou seja, vinha escrito Café Melita. Eu não queria isso, cara. Já estava sendo humilhante trazer caixa, tinha que ter pelo menos um pouco de dignidade que elas fossem caixas novas. Então eu encontrei na Shopee. A gente comprou stretch para envolver as caixas, para evitar que elas molhassem no avião ou para que estourassem em algum momento no meio do caminho. E a gente comprou também saco a vácuo para as coisas caberem com mais facilidade. Eu até comprei em tamanho maior, ela ficava meio troncha assim dentro da caixa. Podiam ser menores, porque acabou estourando uma das caixas por causa do tamanho do saco a vácuo. Mas no final das contas deu tudo certo. Então as malas vieram dessa maneira, com coisas mais importantes, e as caixas vieram com coisas que eram praticamente só tecido. E aí a gente comprou uma balança para ir pesando essas caixas. Então, como foi? A gente se mudou do Brasil, veio para cá dia 28 de dezembro. Mas no dia 4 de dezembro a gente tinha que devolver o nosso apartamento em São Paulo. Então a gente já tinha que deixar essas coisas prontas pelo menos uma semana antes de devolver o apartamento em São Paulo. A gente já foi montando as caixas e ia pesando elas. Conforme a gente ia colocando as coisas dentro e tendo mais ou menos uma noção de quanto que daria o peso, a gente pesava, fechava a caixa. Como a gente ia deixar essas caixas e as malas que já estavam prontas em Guarulhos, na casa de alguns amigos, para que do período que a gente entregasse o apartamento até o momento da viagem, a gente já organizou tudo bem antes, já deixou tudo arrumado antes, todas as caixas fechadas, envoltas no stretch, e levou para Guarulhos. Então elas ficaram lá esperando a nossa mudança. Esse daqui é um exemplo de caixa, ó. Esse volume aqui, e ela é levinha. Em compensação, essa mala aqui é super pesada, então não fazia sentido trazer várias dessas aqui, sendo que a gente ia ter que jogar fora em algum momento, porque assim, não ia ter onde guardar. Essa foi a razão pela qual a gente decidiu trazer as caixas e não outras malas, porque realmente não fazia sentido. Não foi bonito. Foi um pouco vergonhoso ficar no aeroporto com essa quantidade de caixa. Mas era o que a gente tinha para fazer, não tinha outra solução. A gente ia despachar, não tinha outra maneira. Então é isso.